5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Muito bem, pessoal. Então vamos continuar aqui a nossa última aula. A gente estava falando de diversos tipos de sistemas operacionais. Falamos do tipo de sistemas operacionais em lote, né, BET. Falamos do tipo de sistema operacional de tempo compartilhado. E agora eu vou falar um pouquinho do tipo de sistema operacional de computadores pessoais. Vamos lá? Então vou passar aqui o slide, né? Como eu falei, é um slide que é voltado mais para estudo, né? Não é um conjunto de slides para apresentação. Então eu vou dar uma resumida aqui para vocês, né? Então, derivado aí dessa evolução que se tinha nos anos 70, né? E do crescente interesse da população por ter um computador em casa, né? Visto que era um equipamento utilizado basicamente nas empresas e instituições de ensino, né? E desse aí instituições de ensino e universidades para pesquisa. Então, devido à crescente demanda aí da população, né? Claro que naquela época o computador era um artigo de luxo, digamos assim, era um equipamento que não era muito acessível, então tinha preço realmente muito alto, né? Então só era possível ser adquirido por realmente uma empresa, uma organização que tivesse aí um valor razoável para investimento. Então os fabricantes viram esse filão, né, esse nicho de mercado estava surgindo naquele momento e passaram a desenvolver computadores em vez daqueles mainframes, né, aqueles computadores grandes, né, que se tinha antigamente, né, processamento centralizado, pensaram em computadores menores onde as pessoas poderiam ter em suas casas. Só que não adiantaria ter computadores de menor porte, né? Claro, né? Obviamente de menor processamento aí, incluindo-se a ideia aí da redução de tamanho, redução da capacidade de processamento, né? A gente não tinha microeletrônica tão avançada quanto temos hoje. Então, os sistemas operacionais também precisavam ser adaptados, porque os sistemas operacionais daquela época eram feitos para computadores de grande porte, né? Se tinha o BSD na época, né? Logo depois surgiu outras denominações aí baseadas no Unix, né? System 5 e por aí vai, né? Então pensou-se aí em se criar sistemas operacionais para computadores de pequeno porte, né? Para que as pessoas pudessem utilizar nas suas tarefas cotidianas dentro das suas casas. Então nessa época então surgiu os sistemas operacionais dessa vertente aí, né, para atender computadores de menor porte. Obviamente, sistemas operacionais eram preparados para executar tarefas menos complexas e para poder dar uma melhor comodidade ao usuário, né? Então, um pouco do texto que tem aqui no slide: os computadores pessoais apareceram nos anos 70. Durante sua primeira década, a CPU nos PCs não tinha os recursos necessários para proteger um sistema operacional dos programas de usuário. Então, assim, não tinha uma separação clara entre memória do sistema operacional e memória dos programas de usuário. Eu vou abrir um Paint aqui para a gente poder dar uma olhadinha nessa questão. Deixa eu passar para cá. Então, imagine o seguinte: a gente tem então uma área aqui de memória, né? A gente tem essa área de memória aqui. Vou ampliar aqui um pouquinho a área de desenho, né? A gente tem essa área de memória, tá, vou deixar assim mesmo. E daí a gente tem hoje em dia a separação entre a memória do usuário, né, que seria a parte de cima aqui. Vou colocar aqui então, hoje em dia a gente tem assim, né, o usuário, né, e aqui embaixo a parte do sistema operacional. Tá bem delimitado aí. Só que naquela época não tinha essa divisão, né? O que acontece?
Se eu carrego um programa do sistema operacional, né, hoje em dia aqui, ele não vai invadir a área do usuário. A área do usuário fica, então, para carregar programas de usuário, né, carregar programinhas de usuário aqui. Antigamente não tinha separação. Então o que acontece? Eu vou usar a borrachinha aqui para isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar o tamanho aqui dela. Não, deixa quieto. Então, não se tinha essa divisão. O que acontecia? Né? Não tinha separação da área de sistema operacional e usuário. Né? Era tudo uma memória só. O que acontece? Não tinha uma memória protegida, como a gente diz. Né? Então, imagine que o sistema operacional carregou uma área de memória aqui. O programador de computador ele tinha que saber o endereço os endereços, né, da memória. Vamos colocar aqui de uma forma fácil, né? Vamos botar assim, endereço 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, o programa do usuário está situado entre as áreas de memória 3 e 5, tá? O programa de sistema operacional, melhor dizendo, tá? Esse aqui é um programa de SO, quadrado é um programa de SO. Vou botar aqui, SO, tá? Legal. Vou puxar para cá um pouquinho. Se eu consigo melhorar isso aqui. Acho que não. Tá. O programa de SO. E aí, se eu não tiver memória protegida, o que acontece? Eu vou precisar carregar um programa de usuário, que é esse redondinho aqui, que ele vai pegar uma parte, né, do programa. Vou reduzir a fonte aqui. Ó. Tá? Esse programa aqui de usuário, ele então vai sobrepor um pedaço da área de memória de sistema operacional. O que acontece? Aquele pedaço, esse pedaço aqui que está sobreposto, né, do sistema operacional, essa parte aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui vai ter problemas aí, né? Vai ser corrompida essa área de memória aí. O programa que estava carregado ali, ele não mais vai funcionar, vai ser apagado da memória, foi sobreposto. Então, provavelmente um programa que dependa aí dessa extensão de área de memória, ele vai ter problema, provavelmente o sistema operacional vai travar e vai desligar a máquina, vai reiniciar, vai acontecer algum problema, se for um processo crítico. Se for um processo não crítico, pode ser que ele, né, dependendo do sistema operacional, tenha recuperação, mas falando de sistema operacional da época dos anos 70, não tinha como, né? Então foi criada essa área de proteção aí para poder justamente definir, delimitar, né? Vou apagar aqui, para poder delimitar exatamente essa parte do. Deixa eu ver se eu desenho quadrado aqui. Pronto. Vou botar aqui o preenchimento aqui. Tá. Justamente para quê? Para não ter mais esse problema. Então hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente tem a divisão então das áreas de memória, né? Geralmente a área de sistema operacional é a parte de memória baixa, que a gente chama, fica na parte de baixo, e na parte de cima as áreas dos programas de usuário, tá? Assim funciona hoje em dia. Naquela época não tinha e acarretavam vários problemas, como eu expliquei para vocês aí, tá? Então, na época, os sistemas operacionais PC, portanto, não eram nem multiusuário nem multitarefa. Só podia carregar um programa, né, de um usuário só. Não podia carregar de vários usuários, nem podia ter várias tarefas, né, por usuário. Não podia alternar entre tarefas, né? Tinha que executar um programa por usuário, né? Podia ter uma fila de programas ali, mas não tinha essa dinâmica que a gente explicou ali nos sistemas de tempo compartilhado mais modernos na última aula, tá bom? E aí, no entanto, os métodos de sistemas operacionais mudaram com o tempo. Em vez de maximizar a utilização de CPU, quer dizer, eu privilegiava então a velocidade, né, a execução dos programas, né, e periféricos,
os sistemas optam por maximizar a conveniência e a capacidade de resposta do usuário. Então esses sistemas passaram a ter então uma característica mais aproximada do conforto do usuário do que se preocupar em executar as tarefas no menor tempo possível, porque é um sistema operacional voltado para pessoas que não eram especialistas em computação, um sistema operacional um pouco mais modesto, né, e voltado para as necessidades das pessoas, tá? E exemplos aí desses sistemas operacionais que a gente pode dar, né, levando em consideração que a gente tem hoje em dia, Microsoft Windows, Apple macOS X e Linux, tá? Naquela época o Windows nem tinha sido criado, né? Era todos baseados em Unix, né? Mas as distribuições um pouco mais leves, né? Então esses sistemas operacionais se beneficiaram de várias formas de desenvolvimento de sistemas operacionais para computadores de grande porte. Então eles foram abstraídos, né? Foram retirados algumas partes, né? E tornando o sistema mais enxuto para poder executar no hardware mais leve, mais modesto, né? Que coubesse num computador de menor porte, que desse em cima de uma mesa, por exemplo, né? Lembrando que os computadores mainframe de antigamente tamanho de armário, né? Bem grande, né? Então, por outro lado, os custos de hardware para microcomputadores são suficientemente baixos para que as pessoas utilizem apenas um computador. Então, não precisa usar vários computadores. Um computador só vai satisfazer a necessidade daquele determinado usuário, tá? A utilização de CPU não é mais uma preocupação importante. A pessoa quer usar o computador da melhor forma possível. Outra questão, por exemplo, a proteção de arquivos em princípio não é necessária à máquina pessoal, né? Porque no começo os primeiros fabricantes venderam para um público um pouco mais especializado. Só que depois foi o poder aquisitivo que mandou pessoas sem conhecimento de programação, conhecimento de endereçamento de memória, conhecimento de mais de arquitetura de hardware, né? Começaram a utilizar computadores e aí tiveram que tornar sistemas operacionais mais fáceis para o uso das pessoas, né? Como nós no dia a dia, né? A gente não precisa saber exatamente o endereço de memória para poder carregar um programa. A gente simplesmente clica 2 vezes ou executa o programa e deu, né? O sistema operacional cuida disso para a gente, né? No entanto, esses computadores muitas vezes estão ligados a outros em redes locais ou conexão à internet. Então, naquela época, também nos anos 70, vocês não tiveram disciplina de redes ainda, né? Mas naquela época a internet estava sendo desenvolvida, né? Estava sendo criada redes locais, né? E na década de 70, isso começou a tomar uma forma, né? Uma propagação muito grande ao redor do mundo, né? Inicialmente as redes aí para acesso de troca de informações, né, de larga escala, eram apenas do nível acadêmico, como os primeiros computadores também eram, né, mais voltado para essa área acadêmica, comercial, né, e depois passou-se a ser utilizados na casa das pessoas, né. Então nesse cenário, nos anos 70, modificou muita coisa foi desenvolvida aí, principalmente para o usuário doméstico, tá? Tanto a nível de rede quanto a nível de hardware de computadores, tá? E sistemas operacionais também, tá? E aí tornando imprescindível proteger esses arquivos, né? Então a gente, como a gente tinha interligação entre os computadores, né? Então tinha que se criar um mecanismo para fazer com que os arquivos fossem protegidos, porque senão uma pessoa podia entrar no meu computador, pegar todos os arquivos que quisesse, porque os dois estão interligados ali, e resolvido, né? Então foram criados mecanismos aí para proteger os arquivos do computador daquele usuário, para evitar que usuários externos pudessem pegar os arquivos, né? Acessar uma área de memória não permitida, vamos dizer assim, né? Então se trabalhou muito essa questão de proteção nessa época, tá? Para que não ocorra problemas com distribuição de dados, sistemas operacionais, MS-DOS e Apple Macintosh, né? Então, naquela época, esses sistemas operacionais estavam mais aí em voga, né? Apple Macintosh, no caso, era o nome do computador da Apple, né? Usava o Mac OS X, uma versão bem antiga, e MS-DOS, sistema operacional de fato, né? Da Microsoft, só que era um formato só de texto, não tinha interface gráfica naquela época. O MS-DOS é formado de uma série de comandos onde você vai conseguir manipular o computador através desses comandos. Bom,
Então, passando aqui, pessoal, no geral, os exames de sistemas operacionais para mainframes, né, computadores de grande porte e microcomputadores, mostra que os recursos que estavam disponíveis em determinado momento apenas para mainframes foram adotados para microcomputadores. Então, a computação naquela época era voltada aí para o uso corporativo e uso institucional, né, instituições de ensino. E aí, como eu disse anteriormente, né, foi feita uma abstração, foi feita uma captura de algumas características dos sistemas operacionais para mainframe. E aí foi criado então sistemas operacionais de computadores pessoais com um pouco menos de recurso, até porque o hardware é um pouco mais modesto para se tornar mais barato e chegar até a casa de pessoas também, tá? Os mesmos conceitos estão apropriados para várias classes diferentes de computadores, né? Tanto mainframes quanto mini computadores, que é um pouco mais robusto que os computadores que a gente tem hoje em dia, e microcomputadores, né? Que são as máquinas que a gente usa hoje em dia aí, plataforma PC e outras também. Um bom exemplo desse movimento ocorreu com o sistema Multics, é um sistema operacional antigo, né? Multics, o nome dele. O Multics foi desenvolvido de 65 a 70 no MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, como utilitário, executável em um computador mainframe grande e complexo. Muitas ideias que foram desenvolvidas para o Multics, que é o sistema operacional, né, que está sendo falado na época ali, foram subsequentemente usados no Bell Laboratories, né? É um laboratório de pesquisa, né, da área de computação muito famoso aí, o Bell, né? Hoje em dia deve ter sido adquirido por outros aí, incorporado também para outras empresas, né? Um dos parceiros originais do desenvolvimento do Multics na criação do Unix. O sistema operacional Unix foi criado por volta de 1970. Então, o Multics é o pai, vamos dizer assim, do Unix. Então, ele era anterior ao Unix aí. Para um mini computador PDP-11. Então, o PDP-11 era um computador com um pouco mais de capacidade computacional do que um microcomputador, digamos assim, da época, obviamente, né? Hoje em dia não dá nem para comparar os recursos que a gente consegue fazer com computador, com microcomputador que a gente tem em casa, frente ao que se tinha antigamente, né? Por volta de 1980, os recursos do Unix tornaram-se a base para sistemas operacionais semelhantes ao Unix, né? Vários outros são semelhantes ao Unix aí, né? Foi criado o Linux em cima do Unix também, é uma ideia aí baseada no Unix, e tantos outros sistemas operacionais também foram baseados no conceito arquitetural do Unix, né? Em sistemas de computador, né, microcomputador, estão sendo incluídos nos sistemas operacionais mais recentes, como Microsoft Windows e Apple Mac OS X. Assim, os recursos envolvidos para o sistema de mainframe passaram para os microcomputadores com o tempo, né? Então, como os sistemas operacionais para mainframes eram sistemas muito seguros e muito robustos, né? Tinha uma série de recursos interessantes. Então, vamos dizer, os fabricantes de software, né, que fabricavam sistemas operacionais para a época, para microcomputadores, computadores pessoais, digamos assim, eles pensaram que seria uma alternativa mais interessante capturar algumas características dos sistemas operacionais para mainframe, né, computadores de grande porte, do que partir do zero, né? Então eles pegaram essas características e adaptaram para recursos computacionais menos robustos, menos complexos, que eram os computadores, microcomputadores, né, que estavam sendo desenvolvidos para as pessoas poderem utilizar em suas residências à época, tá bom? Passando aqui, né? Então, algumas características principais de sistemas de computadores pessoais, né? Menor complexidade para o usuário, né? É um sistema mais fácil de poder utilizar do que o sistema para mainframe, né? Tinha menos comandos, né? Tinha vamos dizer assim, um menor número de passos para poder executar um programa, né? Então, se tinha para poder executar um programa, você não precisava ter tantas informações, né? Era uma coisa mais facilitada, justamente porque o usuário é um participante de um sistema de computação que não tem obrigatoriamente a necessidade de ter um conhecimento muito acentuado em programação, né? Ele apenas
tem que saber como executar um programa e utilizá-lo, né? Hardware menos robusto, né, como falei anteriormente, proteção de arquivos de sistema, né, justamente para evitar essa questão da rede, né, para evitar que arquivos sejam vamos dizer, acessados aí sem permissão, assim como a parte da proteção. Quando a gente fala em arquivo, a gente fala mais em armazenamento, né? Mas outro detalhe bem interessante dessa época aqui também era a proteção dos processos, né? A área protegida na memória RAM para os processos de sistema operacional. Então, para evitar justamente aquilo que eu mostrei no Paint ali, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo, né? Essa parte aqui que a gente tem a memória RAM, né? Vou deixar aqui a memória RAM aqui e a gente tem então, né, a parte do usuário e a parte do sistema operacional, tá? Então a gente tem aí as partes bem divididinhas, separadas aí para poder carregar os programas aqui. A gente tem uma área para o sistema operacional, uma área para o usuário na memória RAM, né? Isso também faz parte da proteção dos arquivos. Por quê? Porque o usuário não sabe como botar um programa aqui nessa área 1, na área 2. Ele simplesmente executa e aí o sistema vai aleatoriamente jogar ali alguma área de memória. Então, para evitar isso, foi isolada essa área aqui para o sistema operacional e o restante que sobrou ficar para o usuário, processo de usuário, tá bom? Capacidade de ter ligação com os computadores pessoais através da rede, né? Então, além de ter essa questão da criação, né, dos computadores, né, de menor porte, são profissionais para esses computadores aí, né, a preocupação também de ter ligado os computadores à internet, interligar os computadores a uma rede local, né, possibilitar que esses computadores tivessem esse acesso, tá bom? Então, passando aqui, pessoal, para o próximo slide aqui, nós temos aí os sistemas paralelos, né? Então, pessoal, os sistemas paralelos, né, eles vieram satisfazer uma necessidade, né, naquela época, que era a demanda por mais processamento. Como a indústria de microprocessadores não estava avançando no mesmo ritmo que as demandas que se tinham, principalmente nas corporações, né, cada vez mais empresas utilizavam computadores, né, e cada vez mais tarefas eram vamos dizer, encaminhadas para que os dados, né, fossem processados pelos computadores, né. Então, naquela época, houve essa ideia de se criar então sistemas, né, que pudessem ter mais de um processador no mesmo encapsulamento, na mesma placa-mãe, né. Então, os sistemas paralelos, eles eram uma saída para poder alcançar mais processamento com o mesmo espaço, vamos dizer assim, apenas tendo mais de um processador no mesmo ambiente, né, no mesmo computador, né. Então, seguindo o texto que tem aqui no nosso slide, né, a maioria dos sistemas até hoje são sistemas de único processador, ou seja, tem só uma CPU principal. No entanto, existe uma tendência em direção a sistemas multiprocessador, como eu falei ainda agora. Tais sistemas têm mais de um processador em comunicação ativa, compartilhando o barramento, ou coloque às vezes a memória e dispositivos periféricos. Então, ou seja, é um computador normal, só que em vez de ter um processador apenas, tem mais de processador, né? Geralmente no número múltiplo de 2, né? No número potência de 2, melhor dizendo, né? 2, 4, 8, 16, 32, por aí vai, tá? Tais sistemas de imagem de processador, né? Como eu falei, e aí se chama esses sistemas de fortemente acoplados. Por quê? Eu tenho uma proximidade muito grande entre os processadores, eu tenho um acoplamento muito forte, uma ligação muito forte, muito próxima ali, a ligação pelas trilhas de metal dentro da placa, né? Então tem a comunicação ali direta, elétrica, muito próxima entre esses processadores. Então é por isso que é o nome fortemente acoplados, né? Existem vários motivos para construir sistemas assim, tá ali escrito errado, né? Depois eu acerto. Uma vantagem é a maior produção, throughput. Então a gente tem uma maior saída de dados processados, né? Um throughput maior. Aumentando o número de processadores, espera-se realizar mais trabalho em menos tempo, né? Ou seja, a ideia inicial é que se eu tenho
um processador, eu realizo as tarefas em uma unidade de tempo. Então, esse cálculo, na teoria, fica inversamente proporcional, porque eu tenho dois processadores, por exemplo, né? Eu vou realizar aquela tarefa em metade do tempo. Se eu aumento para 4 processadores, um quarto do tempo, 8 processadores, um oitavo do tempo, por aí vai, tá? Só que não é bem assim, né? A taxa de aumento de velocidade com N processadores, no entretanto, não é N. Então, como eu falei, não é inversamente proporcional ali, a gente não consegue seguir a risca, porque existem outros componentes envolvidos nesse cálculo, né? A gente tem a memória RAM, a gente tem a questão do armazenamento de disco, a gente tem a questão do controle, né? Do acesso aos dados pelos diferentes processadores. Então, não é assim, bota um monte de processador, né? Eu vou ter um aumento aí proporcional, aumento de velocidade proporcional, então, ao número de processadores que eu colocar. Não é assim, é próximo desse número, mas não é exatamente esse número aí, tá? Quando vários processadores cooperam uma tarefa, determinada quantidade de esforço é necessária para manter todas as partes trabalhando corretamente. Esse esforço, mais a disputa de recursos compartilhados, diminui o ganho esperado dos processadores adicionais. Da mesma forma, o grupo de N programadores trabalhando em conjunto não resulta em N vezes a qualidade de trabalho sendo realizada. Ou seja, né, a ideia de se ter 10, por exemplo, 16 processadores no computador não quer dizer diretamente que eu vou ter uma tarefa sendo executada 16 vezes mais rápido. Não. Por quê? Porque apesar de eu ter 16 processadores, eu estou usando muitas vezes a mesma memória RAM, o mesmo disco, a mesma placa-mãe, né? O mesmo barramento, como fala ali, né? Dispositivos comuns ali também. Então, e também tem toda a parte, a questão de controle, né? De acesso aos dados por cada processador. Então fica uma coisa mais complicada aí, né? Mas de qualquer forma, tem um incremento de performance, obviamente, só que não é diretamente ligado ao número, né? Assim, proporcional, né? O número bem redondinho ao número de processadores incluídos ali, tá bom? Vamos passar aqui. Sistemas com múltiplos processadores também podem economizar dinheiro em comparação com vários sistemas de um único processador. Óbvio. Se eu tenho que comprar um processador para poder montar um computador, além do processador, tem que comprar outras peças, né? Eu tenho que ter memória RAM, eu tenho que ter HD, eu tenho que ter um gabinete, eu tenho que ter teclado, mouse. Só que, em vez de ter vários computadores, cada um com um único processador, eu reduzo esse custo quando eu adiciono vários processadores somente no único computador e compartilho ali aquela infraestrutura ali, né, para vários processadores poderem executar diversas tarefas, entregando resultado, o mesmo resultado que se espera em muito menor tempo, tá? Podem compartilhar periféricos, armazenamento de massa, né, HDs, né, fonte de alimentação. Se vários programas forem processar o mesmo conjunto de dados, fica mais barato armazenar esses dados em um disco e fazer com que todos os processadores os compartilhem, em vez de ter muitos computadores com discos locais e muitas cópias dos dados, né? Como falei, é mais econômico você investir nesse contexto aí, né? Investir vários processadores e acoplar esses vários processadores no mesmo embarcamento, na mesma placa-mãe, usando a mesma memória RAM, né? O mesmo disco. Outro motivo desses sistemas com múltiplos processadores é o aumento da confiabilidade. Se as funções puderem ser distribuídas adequadamente entre vários processadores, a falha de um processador não vai interromper o sistema, apenas reduzirá a sua velocidade. Ou seja, em vez de ter 200 tarefas para ser executadas por um processador, né, ou até dois, vamos botar assim, né, mesmo tendo mais de um, eu tenho uma distribuição, né, entre vários outros processadores. O meu sistema tem, né, como os celulares hoje, a gente tem quad-core, octa-core, tem deca-core, tem, enfim, várias combinações aí que se fazem, porque na falha de um núcleo desse, de um processador, digamos assim, né, para a época passada, né, que não tinha essa questão de núcleo, processador simplesmente. Então, se falhar um processador, né, eu vou perder, na pior das hipóteses, vou perder algumas tarefas que estavam alocadas para esse processador.
não vou perder a minha tarefa, o meu processamento inteiro, né? Os processadores que estão funcionando, eles vão se manter funcionando, e eu só vou ter prejuízo daquelas tarefas que estavam alocadas para aquele processador que ficou defeituoso, que teve um mau funcionamento, enfim, tá bom? Se houver 10 processadores e um falhar, cada um dos 9 processadores restantes deverá pegar uma parte do trabalho do processador que falhou, né? Aí já é uma dinamização, já é um escalonamento entre processadores, né? A gente vai escalonar tarefas entre processadores, identificando aqui o processador defeituoso e jogando então para esses outros processadores que estão saudáveis aí esse restante processamento, sobrecarga de processamento que se tem em função do processamento do processador defeituoso. Tá? Assim, o sistema inteiro executa apenas 10% mais lento, porque se eu tinha 10 processadores, perdi um, eu perdi 10% do total de processadores. Então, perdi 10% do meu processamento, mas não tem falha aí em relação às tarefas. Elas vão ser absorvidas pelos outros processadores. Né? Essa capacidade de continuar a fornecer serviço proporcional ao nível do hardware sobrevivente é chamada de degradação normal. Então, se estima que se tem uma degradação normal, que dentro de um determinado período alguma coisa pode dar defeito, e isso acontecendo, a gente vai ter ali uma perda, né, de performance pouco significativo, porque isso já está previsto e o próprio sistema já está preparado para poder assim se recuperar dessa falha. Tá? Os sistemas projetados para degradação normal também são chamados de tolerantes a falhas. Né? Hoje em dia temos aí tolerância a falha a nível de disco, de processadores, de fonte, até de próprios servidores, né? Se um servidor falha, o outro assume, e aí as tarefas não param de ser executadas. A gente nunca tem um trabalho parado aí, tá bom? Então, degradação normal ou tolerância a falhas é um recurso bastante importante para a computação 24/7, que se chama, né? Computação que não pode parar em nenhum momento, como o comércio eletrônico, por exemplo. Né? Você, a qualquer momento que você entra no site de comércio eletrônico, você pode comprar, você pode adquirir um produto, você pode passar seu cartão de crédito ali, vai funcionar normal, sem maiores problemas, tá bom? Vamos passar aqui. Os sistemas de multiprocessadores mais comuns agora usam processamento simétrico. A gente já vou explicar visualmente qual é a diferença do processamento simétrico e assimétrico, no qual cada processador executa uma cópia idêntica do sistema operacional e essas cópias se comunicam entre si conforme necessário. Alguns sistemas utilizam um multiprocessamento assimétrico, né? Tem o simétrico e agora o assimétrico, no qual cada processador é atribuído uma tarefa específica. Um processador mestre controla o sistema. Então a gente tem no assimétrico a figura de um processador que é o gestor, que é o gerenciador do trabalho dos outros processadores. Tá? Esse esquema define uma relação mestre-escravo. O processador mestre escalona e aloca trabalho, né, tarefa, para os processadores escravos. Multiprocessamento simétrico, SMP, Symmetric Multiprocessing, significa que todos os processadores são iguais. Não existe relação de mestre-escravo entre os processadores. Cada processador executa uma cópia do sistema operacional de forma concorrente. Praticamente todos os sistemas operacionais modernos, incluindo o Windows, Linux, né, Mac OS X, FreeBSD, fornece suporte a multiprocessamento simétrico. A diferença entre processamento simétrico e assimétrico pode ser o resultado de hardware ou software. Hardware especial pode diferenciar multiprocessadores, ou o software pode ser escrito para permitir apenas um mestre de vários escravos. Gente, eu vou então usar a ferramentinha aqui, o Paint, para a gente poder diferenciar aí bem facilmente, né, o multiprocessamento simétrico e o assimétrico, tá? Eu vou então apagar aqui, né, a forma já mais bruta, né, vamos dizer assim. Então eu vou criar aqui, deixa eu pegar aqui o preenchimento. Então eu vou criar aqui, pessoal, um grupo de tarefas aqui, tá bom? Um grupo de tarefas, né?
bom? Eu vou botar um número para cada uma delas, né? Cada uma delas. A gente tem tarefa de 1 até 8, certo? Eu vou colocar aqui um grupo de processadores, né? Processamento simétrico do lado de cá e o processamento assimétrico do lado de cá. Tá bom? Vou tentar descer mais um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tá, beleza. Então, esse cara aqui é o SMP, tá? E esse cara aqui é o ASMP. Tá? Então, um multiprocessamento simétrico, outro assimétrico. O que acontece, gente? Vamos pegar aqui. No multiprocessamento, eu vou desenhar um bloco com 4 processadores, tá bom? 4. Então, vou dividir aqui, fazer uma cruzinha aqui no meio. 4 processadores, né? E aqui também 4 processadores, tá? Suponhamos que cada processador eu vou identificar com uma letra, tá bom? A, B, C e D. Legal. Aí qual a grande diferença, gente? A diferença é o seguinte, no multiprocessamento simétrico, o que acontece? A gente vai pegar aqui, né, e vai distribuir uniformemente, igualmente, as tarefas, o quantitativo de tarefas entre os processadores que se tem. Então, eu vou tentar botar por setinha aqui, né, para ficar... não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo... com o pincel, tem que botar aqui. Tá. Então, aqui, a tarefa 1, né, processador A, o 2 também processador A, 3 processador B, 4 também processador B, tá bom? 5 no processador D, 6 também, tá? 7 e 8 eu mando aqui processador C, tá? De forma equivalente, tá? Então, cada processador aqui, processador A, B, C e D, recebeu 2 tarefas para ser executadas, tá bom? Já no processamento assimétrico, né, eu vou tentar dar um Ctrl Z aqui, né, para poder limpar. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo aí, tá, pessoal? Então, no processamento assimétrico, o que acontece? A gente vai definir aqui um processador que vai ser o mestre, né? Eu vou criar aqui uma bolinha aqui, tá? Então, esse cara aqui é o mestre, tá bom? Esse cara D aqui é o mestre, tá? É ele que vai definir, então... Deixa eu tentar puxar para cá. Pronto, assim fica melhor. O processador D é o processador coordenador, o mestre. Então, esse processador ele vai definir quais tarefas vão ser alocadas para quais processadores. Ele, então, vai tomar a liberdade de fazer essa coordenação aí, esse encaminhamento de tarefas por processador, tá bom? Então, vamos dizer aqui que o processador A vai receber as tarefas 1, 2 e 3, tá bom? 1, 2 e 3. O processador C vai receber a tarefa número 8, tá bom? Tarefa número 8. E aí,
as tarefas de 4 a 7 vão para o processador B. Tá? Então, a gente repara que não é distribuído de forma igual, né? Equalitária. Por quê? Porque o processador dele faz uma análise, de repente, diante da demanda que se tem ali, né? Diante de uma série de fatores, que determinado processador ele tem, então, capacidade de poder executar mais tarefas ou menos tarefas, ou de repente por questão de tamanho da tarefa, né? A tarefa às vezes é pequena, não é grande, né? Então depende às vezes de prioridade de execução, esse tipo de coisa. Então o processador dele vai definir que tarefas irão para quais processadores. Ele faz o papel de gestor, tá? E já no processamento, no processamento simétrico, né? Esse processamento que a gente está vendo aqui, ASMP, A de assimétrico. Então o assimétrico tem definição de um processador como então o gestor, e aí no processamento simétrico a gente não tem esse papel, né? Então as tarefas são divididas igualmente entre os processadores existentes e são executadas aí de acordo com a possibilidade de cada processador, tá bom? Então a diferença básica entre ASMP e SMP, SMP simétrica, divide pelos processadores igualmente processos. A SMP, a gente tem um processador gestor, coordenador, mestre, vamos dizer assim, que ele que vai definir então quais tarefas irão para quais processadores, tá bom? Essa aí é basicamente a diferença entre um e outro. Qual que é o modelo mais utilizado hoje em dia? Modelo SMP. Esse modelo aqui é um modelo mais utilizado hoje em dia. Esse SMP aqui não é tão utilizado, né? Raríssimos casos ele é utilizado, né? E não é comum, né? Não é utilizado aí esse padrão em sistemas operacionais, vamos dizer, para computadores pessoais, né? Então ele não tem aí a sua participação nesse tipo de computador, sistema operacional, que é o que a gente tem nas nossas casas, tá bom? Então voltando aqui, pessoal, a gente tem ali, para finalizar esse slide, a diferença de multiprocessamento simétrico e assimétrico pode ser o resultado de hardware e software, né? Hardware especial pode diferenciar múltiplos processadores, ou o software pode ser escrito para permitir apenas o mestre e vários escravos. Então a gente pode definir isso a nível de hardware, né? Ou pode ser definido o sistema profissional. Ele pode definir ali sempre o processador número 1, né? O primeiro processador do sistema é o processador coordenador, administrador, né? O processador gestor. E os outros, né, com outros números, né, diferentes do 1, vão ser processadores escravos que vão receber ordens do primeiro processador, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Então, características principais, né, para finalizar esse tipo de sistema operacional, né? Utilização de vários processadores, né? A gente tem processamento simétrico, SMP, processadores idênticos processam a mesma hierarquia, né? Quer dizer, o mesmo nível, né? Programa e sistema operacional, quer dizer, não tem diferença, ele vai receber as tarefas e vai executar. E o ASMP, né, processamento assimétrico, multiprocessamento assimétrico, a relação entre os processadores é de mestre e escravo. A gente tem um processador principal, né, que vai fazer a gestão dos trabalhos ali, e os outros são apenas escravos, né, onde apenas um gerencia e delega as tarefas que os outros vão realizar. Outras características aí, sistema fortemente acoplados, como eu falei, né, estão ali juntos, ali próximos um do outro, né, os processadores estão colados ali na mesma placa, né, estão soldados ali na mesma placa, né, compartilham o mesmo clock, memória, disco, dispositivos de entrada e saída. Além de utilizar vários processadores, permite utilizar outros dispositivos para redundância, né, aquela questão de tolerância falha que eu falei lá atrás, tá, como discos ou placas de rede, ou seja, para na falha de um desses dispositivos, o segundo atuar como backup do primeiro, evitando que o sistema seja paralisado. Esse recurso possui nome de tolerância a falhas, como falei ainda agora. Legal? Vamos seguir aqui, pessoal, então. A gente tem agora sistemas de tempo real, tá bom? Então, pessoal, outro tipo de sistema operacional, como diz aqui o texto, sistema de tempo real. Esses sistemas de tempo real, eles são mais adequados para cenários onde existem tarefas que precisam de uma execução assim imediata,
né? Tarefas que não podem aguardar, tarefas que precisam ser executadas imediatamente. A gente pode dar como exemplos, por exemplo, um cenário onde tem a telemedicina, por exemplo, não na questão do apoio, né? Por exemplo, você tem ali uma participação de um experimento, né? Onde você tem uma simulação de uma cirurgia remota, né? Não vou dizer num paciente humano, né? Mas, por exemplo, desenvolver alguns estudos onde tem ali a operação remota para poder fazer essa cirurgia. Qualquer atraso, qualquer erro que tenha, qualquer problema que tenha a nível de iniciamento do sistema operacional, pode ocasionar aí né, na morte até do paciente, tá? Se for, dependendo do caso. Né, um outro cenário também é onde tem a sincronização de processos, né, entre diferentes ambientes, né? Por exemplo, uma fábrica de montagem de carros, né? Onde você tem alguns processos que dependem da sincronização muito grande. Por exemplo, você sabe que ali, nesse cenário onde existe a montagem de carros, tem muitos robôs, né? Os robôs, obviamente, são programados, né, por programas escritos por humanos e tal. Tem toda aquela automação. E aí imagina um sistema operacional para poder operar esses equipamentos, né, onde esse sistema operacional não desse conta de executar as tarefas de forma imediata. Seria muito complicado. Por exemplo, o carro numa esteira, ele tem um tempo programado para poder executar a tarefa, e aí ocorre um atraso, né, do sistema operacional, e aí já tem problema de sincronismo aí entre os processos. Então realmente é uma coisa bem complicada. Então esses sistemas têm uma restrição muito grande em relação a tempo, em relação a atraso, né? Não pode ocorrer atraso, não pode fazer o que a tarefa tem que aguardar, né, para um outro momento. Não, ela sempre vai ter a prioridade máxima, a execução no tempo mais rápido possível. Tá? E aí a gente tem, então, seguindo aqui no texto, o sistema de tempo real é usado quando existem requisitos rígidos de tempo na operação de um processador ou no fluxo de dados. Assim, geralmente é usado como dispositivo de controle em uma aplicação dedicada. Os sistemas de controle de experimentos científicos, sistemas de imagens médicas, sistemas de controle industrial e determinados sistemas de exibição são de tempo real. A gente tem então, logo ali na frente, tem um comentário a respeito. Sistemas de tempo real crítico, que são tarefas que têm esse requisito máximo de execução de tarefas, não pode ocorrer nenhum atraso, aguardar para execução, para iniciar a execução, não pode aguardar, ela tem que ser executada imediatamente. E sistemas de tempo real não crítico, onde são tarefas que precisam ser executadas com certa prioridade, mas elas têm requisito ali que podem de repente tolerar algum atraso, né, algum atraso de inicialização da execução, alguma coisa assim, tá bom? Seguindo aqui, o sistema de tempo real tem limitações de tempo bem definidas e fixas. O processamento tem que ser feito dentro de limites definidos ou o sistema falhará. Por exemplo, de nada adiantaria para um braço mecânico de robô ser instruído a parar depois de ter batido no carro que ele estava construindo, por exemplo. Né? Um sistema de tempo real, considerado como estando em bom estado de funcionamento, somente se retornar o resultado correto dentro de qualquer limite de tempo. Então, não pode o tempo definido para ele poder executar tem que ser respeitado. Ele não pode executar depois desse limite, porque aí a tarefa já foi descaracterizada, já perdeu a criticidade de execução da tarefa em tempo real, aí realmente não vai funcionar. Tá bom? Passando aqui. Existem dois sistemas de tempo real, como eu falei anteriormente. Né? O sistema de tempo real crítico garante que as tarefas críticas sejam executadas a tempo, o tempo definido anteriormente. Essa meta requer que todos os atrasos do sistema sejam limitados, desde a recuperação de dados armazenados até o tempo que o sistema operacional precisa para terminar qualquer solicitação realizada. Tais limitações de tempo determinam os recursos disponíveis no sistema desse tipo. O armazenamento secundário de qualquer tipo geralmente é limitado ou ausente, sendo os dados armazenados em memória temporária ou memória de leitura ROM, né? A memória que tem a maior velocidade, vamos dizer assim. A ROM está localizada
em dispositivos de armazenamento não volátil, quer dizer que ele não perde o seu conteúdo a partir do momento que perde a energização, né, a alimentação de energia. Mesmo na queda de energia, como falei, né, e a maioria dos outros tipos de memória é volátil. Os recursos mais avançados dos sistemas operacionais também estão ausentes, pois tendem a separar o usuário do hardware, e essa separação impacta sobre o tempo que determinada operação levará. Por exemplo, a memória virtual quase nunca é encontrada em sistemas de tempo real. A memória virtual, como eu falei no vídeo anterior, né, é um recurso que é utilizado para suplantar aí a ausência de memória RAM no sistema, né? Então, quando a gente não tem memória suficiente para poder executar uma tarefa, o sistema operacional vai lá e cria esse ambiente de memória virtual para poder possibilitar a execução de determinada tarefa, para fazer com que aquele processo não deixe de ser executado por falta de memória. No caso aqui, a memória virtual não pode ser utilizada porque quando a memória virtual é utilizada, geralmente ela usa a parte do armazenamento secundário para poder emular memória RAM. O armazenamento secundário, né, é diversas vezes mais lento do que o armazenamento de memória RAM. Então isso faz com que o processo seja executado mais lentamente, com atrasos, até erros em alguns casos, né? Caso se tiver uma sobrecarga de processamento, né, a memória não conseguir acompanhar ali a demanda que o processador precisa. Então, nesse caso aqui de sistema de tempo real crítico, não é utilizável memória virtual, né? Memória de armazenamento secundário para emulação de memória RAM. O sistema é projetado com a quantidade de memória RAM suficiente para executar as tarefas a qual se dispõe, tá bom? Portanto, o sistema de tempo real crítico entra em conflito com a operação do sistema de tempo compartilhado. Os dois não podem ser combinados. Como nenhum sistema de sistemas operacionais de uso geral existente fornece suporte à funcionalidade de tempo real crítico, não nos preocuparemos com esse tipo de sistema nesse livro. Esse trecho foi retirado, né, do livro do Tannenbaum, né, onde ele simplificava esses dois tipos de sistema de tempo real, o crítico e não crítico, né? Então nós vamos nos preocupar somente com o não crítico, e o sistema de tempo real crítico, ele não há possibilidade de ser executados esse tipo de tarefa nos sistemas operacionais atuais. Então a análise vai ser feita em cima dos sistemas de tempo real não crítico, tá bom? Um tipo menos restritivo de sistema de tempo real é o sistema de tempo real não crítico, como falei ainda agora, em que uma tarefa crítica em tempo real recebe prioridade, né, sobre as demais tarefas e retém essa prioridade até ser concluída. Como ocorre com o sistema de tempo real crítico, os atrasos de kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, precisam ser limitados. Uma tarefa de tempo real não crítico pode ficar esperando indefinidamente para execução pelo kernel. O tempo real não crítico é uma meta alcançável que pode ser combinada com outros tipos de sistemas. Os sistemas de tempo real não crítico, no entanto, têm utilidade mais limitada que os sistemas de tempo real crítico. Considerando sua falta de suporte e prazo, são arriscados de usar para controle industrial e robótica, por exemplo, que tem requisitos muito estritos de tempo. A tarefa tem que ser executada naquele tempo predeterminado, naquele tempo agendado, não pode ter lentidão, atraso, nada disso. No entanto, existem várias áreas nas quais são úteis, incluindo multimídia, realidade virtual e projetos científicos avançados, tais como exploração submarina e naves de exploração planetária. Esses sistemas precisam de recursos avançados de sistemas operacionais que não podem ser suportados pelos sistemas de tempo real crítico. Devido ao uso expandido da funcionalidade de tempo real não crítico, ela está presente na maioria dos sistemas operacionais atuais, incluindo as principais versões do Unix, que é o sistema operacional que veio do Multics, que a gente falou ali, surgiu nos anos 70, tá bom? Então, algumas características principais aí para a gente poder finalizar aí essa parte de sistemas de tempo real, né? Restrições de tempo de resposta e processamento, eles têm essa restrição e precisam ser executados dentro do tempo predeterminado. Dois tipos básicos, sistema de tempo real crítico e não crítico. O tempo real crítico, né, algumas características,
limitações imutáveis de processamento e tempo de resposta. Não há negociação, tem que ser executado naquele tempo e ponto, né? Armazenamento geralmente feito em memória de ROM, não voláteis, por quê? Porque armazenamento em massa ou disco secundário ou armazenamento no disco magnético, né? Agora tem SSD, então já ajuda muito a execução de tarefas de tempo real crítico, mas ainda é bem mais lento do que se demanda, né? O que se precisa, tá? Então, o uso, por exemplo, né? cirurgias médicas à distância, remotas, né? Robótica industrial, entre outros, né? Tempo real não crítico, limitações nem sempre tão rígidas de processamento e tempo de resposta, mescla a funcionalidade de sistemas de tempo real crítico e demais sistemas operacionais. Utiliza restrições de tempo para processos com grande prioridade de execução. Exemplos podem ser vistos em alguns sistemas operacionais atuais mais conhecidos como Windows, Linux e Mac OS X. Tá? Então, esses sistemas operacionais, inclusive esse que você está utilizando agora para poder visualizar esse vídeo por trás, né, dessa aplicação, para poder ver o vídeo aí no YouTube, tem um sistema operacional gerenciando os recursos da sua máquina, né? Ele tem suporte a tarefas de tempo real não crítico, tá bom? Então todo sistema operacional hoje em dia tem suporte a esse tipo de tarefa, tá? E o último tipo de sistema operacional aqui que eu queria comentar, né, são os sistemas distribuídos, né? E aí já é uma definição, né, de sistema operacional derivado daquela época que a gente tinha os mainframes, né? A gente tem sistemas distribuídos que hoje em dia estão no nosso dia a dia, né? Como diz aquele trabalho de formiguinha, né? Então várias formiguinhas, né, fazem pouquinho de trabalho cada uma, mas elas conseguem realizar um grande trabalho no final, tá? Então os sistemas distribuídos foram projetados nesse sentido, para não centralizar muito processamento numa única só máquina, distribuir, então, como diz o nome, né, distribuir o processamento pelas diversas máquinas. E outra também, tanto aquela questão de tolerância a falhas, né? Você não tem um único ponto de processamento, você pode ter o processamento executado por diversas máquinas diferentes. Caso uma falhe, você tem então a recuperação, né? Uma outra questão também interessante é a segurança, né? Se você tem a questão do ataque hacker, por exemplo, a um sistema que ele quer indisponibilizar, por exemplo, o seu sistema, torná-lo indisponível, fazer com que ele então fique fora do ar. Com o sistema distribuído bem projetado, você tem redundância de vários tipos aí e faz com que o teu serviço nunca fique desligado, fora do ar, né? Então, os sistemas distribuídos têm esses tipos de características e mais algumas outras que a gente vai apresentar no texto, ok? O crescimento das redes de computadores, especialmente a internet, teve um impacto profundo no desenvolvimento recente de sistemas operacionais. Quando os PCs surgiram nos anos 70, PCs são aqueles sistemas de computadores pessoais, né? Computadores para utilizar em casa, personal computer, né? Computadores pessoais, né? Ou projetados para uso pessoal e geralmente considerados computadores independentes. Então é aquele computador que ficava sozinho ali, resolvia tudo o que você precisava e acabou. Com o início do uso generalizado da internet nos anos 80 e dos computadores também, por que não dizer, muitos PCs passaram a se conectar à rede de computadores. Então os computadores tinham acesso à internet, que a evolução das duas coisas, tanto as redes de computadores quanto o próprio computador em si, né, voltado para o uso doméstico, ele teve uma evolução, ainda mais com o advento da microeletrônica, absurdo, né? Com a introdução da web em meados da década de 90, né, a utilização de páginas, né, da World Wide Web, para poder exibir então conteúdos de hipertexto, né, conteúdos localizados em sites, armazenados em sites, para prover entretenimento, lazer, serviços, trabalho. Então você tem uma infinidade de coisas dentro da web, que é esse universo das páginas de internet. Tá? A conectividade de rede passou a ser considerada um componente essencial do sistema de computação. Então já naquela época de 90, estar conectado à internet, estar conectado a uma rede já era fundamental para fazer com que o sistema de computação tivesse uma maior eficácia para poder resolver alguns problemas. Muitas coisas tinham a limitação de serem executadas no próprio computador, então com o uso da internet foi possível a execução de tarefas
muitas vezes que não eram resolvidos apenas por aquele computador que você tinha em casa isolado, né? Você recorria então a consultas fora desse computador para poder te retornar os resultados esperados, tá bom? Então praticamente todos os PCs e estações de trabalho modernos, né, já falando de hoje em dia, são capazes de executar o navegador web, né, um browser, né, para acessar documentos de hipertexto na web, como falei anteriormente. Em contraste com sistemas fortemente acoplados, a rede de computadores usada nesse tipo de aplicações consiste em uma coleção de processadores que não compartilham memória ou clock. Ou seja, eu, em vez de ter um sistema onde eu tenho vários processadores um do lado do outro, interligados por trilhos de cobre na mesma placa-mãe, eu agora vou ter um cenário onde eu tenho vários computadores conectados entre si pela rede de comunicação, pela rede de computadores, pelo cabo de rede de computadores ali, eles interagem entre si. Só que cada um vai ter a sua memória, o seu disco, o seu clock, cada um vai ter esses detalhes aí independentemente, tá bom? Então, cada processador tem sua própria memória local. Os processadores se comunicam entre si, entre várias linhas de comunicação, tais como barramentos ou linhas telefônicas de alta velocidade. Hoje em dia, se comunicam mais pelas conexões, né, de conexões por fibra ótica, por rádio, né, utilizando rede de comunicação para isso, né. Então, linhas telefônicas de alta velocidade era nesse cenário onde foi escrito esse livro aí, né, que considerava então as antigas linhas de comunicação, né, linhas telefônicas, né, digitais, onde tem, por exemplo, hoje em dia ainda tem um serviço do Velo que saiu operando, né? Então se usa a tecnologia ADSL em cima da linha de telefonia, né, para poder prover o serviço de comunicação de dados, né? Só que a velocidade do ADSL ela é limitada, a gente consegue aí no máximo em raríssimos casos 20 megas de conexão, né? Então 20 megas de conexão, isso se você tiver uma infraestrutura muito boa de telefonia, né? Normalmente hoje se recorre então aos circuitos dedicados de comunicação, onde aquele cabo ali vai transportar só a rede de dados, não vai transportar mais uma rede de telefonia. Até porque hoje em dia, né, gente, falando de sistema distribuído, falando de rede de computadores, a telefonia, como dizem, né, alguns autores, convergiu para dentro das redes de computadores. Então, não existe mais linhas de telefonia dedicada ali, né? Uma linha conectada num telefone e aquela linha vai até o outro só falando com ela. Não. Então, os meus dados são convertidos em pacote, os dados de voz, né? Vamos dizer, a voz das pessoas, né? São digitalizados e convertidos em pacotes de dados. Esses pacotes de dados são encapsulados via internet e aí pela internet vão chegar até o destino, tá? Então não tem mais, né, esse cenário onde tem a ligação de uma linha de um local para o outro. Você tem agora tudo trafegando pela internet, tá? Pela grande rede aí de computadores, tá bom? E aí, como eu falei, né, os processadores comunicam-se entre si através de linhas de comunicação, através de barramentos e tal, linhas telefônicas de alta velocidade. Esses são chamados geralmente de fracamente acoplados, sistemas fracamente acoplados porque eles estão distantes entre si. Estão acoplados, por que estão acoplados? Porque um processador colabora com o outro. Quando há colaboração entre diferentes processadores, né, para executar tarefas, né, comuns, a gente chama que o sistema é acoplado. Quando ele está dentro do mesmo equipamento, né, dentro da mesma caixa, a gente chama de fortemente acoplados. Então a gente tem diversos processadores interligados entre si pelas trilhas de comunicação. Quando eles estão distantes, interligados pelos cabos, né, de comunicação, né, fibra ótica, cabo de rede, linha telefônica, para quem ainda tem aí o Velox aí, ou rádio, que seja, né, é um cabo virtual usando o ar como meio de comunicação, né, a gente chama de fracamente acoplados porque os processadores estão acoplados, trabalham entre si, né, colaboram para executar uma tarefa, por exemplo, né, atender necessidade, mas não estão no mesmo encapsulamento, no mesmo gabinete ali, tá? Na mesma caixa, vamos dizer assim, tá? Ou sistemas distribuídos, sistemas fracamente acoplados ou sistemas distribuídos é a mesma coisa, tá? Então algumas características aqui, né? Ainda tem mais um slidezinho antes aqui. Alguns sistemas operacionais levaram o conceito de rede de sistemas distribuídos
Um passo além da noção de fornecer conectividade de rede. Um sistema operacional de rede é um sistema operacional que fornece recursos, compartilhamento de arquivos através da rede, e isso inclui um esquema de comunicação que permite a processos diferentes, em computadores diferentes, trocarem mensagens. Então a gente usa a rede de comunicação para que esses computadores possam se comunicar. Tá? Um computador que executa um sistema operacional de rede atua independentemente de todos os outros computadores na rede, embora esteja ciente da rede e seja capaz de se comunicar com outros computadores ligados na rede. Ou seja, né, quer dizer o seguinte, que um computador interligado com um sistema operacional de rede, ele pode executar tarefas por si só, embora ele possa se comunicar com outros computadores e muitas vezes executar até tarefas em conjunto. Tá? Só que esse computador, embora tenha o sistema operacional de rede, ele não obrigatoriamente precisa executar tarefas em rede. Ele vai executar tarefas aí de forma autônoma, em alguns casos até de forma conjunta com outros computadores, tá bom? Não há essa obrigação. Sistema de rede, computador precisa de outros para trabalhar. Não, ele consegue atuar sozinho ali, tá bom? Um sistema operacional distribuído é um ambiente menos autônomo, né? Então, menos autônomo quer dizer que tem autonomia, mas um pouco menor, em pouco menor escala do que o sistema operacional de computador pessoal, por exemplo, né? Onde você executa tudo ali no teu ambiente, né? Você não depende de nada, você não depende de um componente que esteja fora do teu equipamento ali, tá? Os diferentes sistemas operacionais interagem o suficiente para dar a impressão que existe um único sistema operacional controlando a rede. E não tem. Cada sistema operacional tem um módulo de rede, ele tem os drivers de rede, tem a parte de conectividade de rede, onde eles trocam mensagens, eles interagem entre si, eles podem se conectar a um outro servidor que vai prover serviços ali, tá? Mas cada computador ele executa a sua tarefa. Só que se você ver de cima, parece que tem um único computador gerenciando a rede. Hoje em dia não tem mais isso. Antigamente tinha até um cenário, não que um computador dependia muito só do outro, né? Mas a gente tinha dois cenários. Um sistema operacional de rede chamado Novell, né? Que a gente tinha então os computadores que dependiam da autenticação no computador central, né? E acesso aos dados nesse computador central. Esses computadores atuavam muitas vezes como terminais, tendo poucos programas instalados ali, então alguns recursos ele conseguia executar sozinho, mas muitos outros ele dependia do computador da rede. Então, se está desconectado, ele muitas vezes não conseguia fazer todas as tarefas que se precisava. Tá? E tinha um outro cenário que é de maior dependência ainda, que era o que se chamava de terminais burros, né? Então eram computadores, né, que dependiam da conexão de rede para poder carregar o seu sistema operacional, né? Então a gente chama esse tipo de conexão de quando se inicializa um sistema operacional, a gente chama esse processo de boot, né? Eu vou dar um boot no meu computador, quer dizer que ele vai carregar o sistema operacional, tá? Então, nesses terminais burros, como ele não tinha HD, computadores que não tinham ali a sua independência a nível de SO, não tinham os seus próprios arquivos, então dependiam estritamente da rede de comunicação, né? Geralmente a conexão numa rede local, né? Não necessariamente a internet, mas dependia de estar conectado a um servidor central para que ele pudesse carregar os seus arquivos e poder proporcionar a conexão àquele determinado computador, tá? Então a questão do terminal burro, ele gerava uma dependência muito grande ao servidor. Então você não tinha uma rede de computadores, né, utilizando terminais burros, que se chamavam terminal burro, porque ele não executava tarefas por si mesmo, ele dependia de um sistema operacional central para poder carregar. Então pela placa de rede se dava esse boot, né, chama de boot PXE, né, um boot carregado pela placa de rede. Ele carregava todos os arquivos pela placa de rede, né, bem interessante, trazia todos os arquivos pela placa de rede, carregava a sua instância de sistema operacional, logava o usuário, né? Obviamente os arquivos todos estavam armazenados lá no computador central, no servidor central, e aí você conseguia usar esse computador. Por exemplo, cortou o cabo de rede, acabou o computador, porque você não tem como utilizar nenhuma função
sem estar desconectado do servidor central, até porque todos os arquivos estão residentes neles, né? E muitas vezes se conectar à internet também se dependia do computador central para poder prover acesso à internet, tá bom? Então tinha esse cenário aí, né, de dependência aí de um computador central num sistema distribuído, tá bom? Vamos passar aqui então, agora eu acredito que é o slide que fala das características, e aí, né, falando um pouco mais de sistemas distribuídos, né, surgindo através da necessidade de interação entre usuários geograficamente distantes, né, com o aumento do uso das redes locais e internet, naquela época, anos 70, 80, ainda hoje, né, mas em menor escala, mas naquela época a tecnologia por si só era o mais importante. Eu preciso entrar na internet, eu quero fazer parte aí dessa conexão, quero poder pesquisar e tal. Hoje em dia é mais a questão da semântica, né? O que eu vou usar na internet? Eu já tenho acesso. Então, o que eu posso ter de vantagem usando a internet, né? Antigamente não, as pessoas só queriam entrar na internet e poder desvendar esse mundo aí que era obscuro ainda para muitos aí, tá bom? E aí sistemas fracamente acoplados, já como falei, processadores interligados através de seus computadores, através de uma rede de computadores, né, que interliga esses diversos computadores, que dentro de cada um deles tem um processador, né, e o acoplamento se faz de forma distante, né, entre eles. Então, diferentes computadores compartilham recursos através de rede de comunicação. Em outro paradigma aqui, cliente-servidor, que é legal, é interessante comentar, né, que computadores basicamente se dividem em clientes e servidores, né. Clientes usam serviços, então o cliente precisa de um serviço e o servidor vai fornecer o serviço, né? Parece muito com o mundo real nosso, por exemplo, eu quero um hambúrguer, por exemplo. Vou procurar alguém que produz hambúrguer. Achei a pessoa que produz hambúrguer, está feita ali a comunicação, está feita a conexão, vai haver a troca ali entre eles, né? Eu vou fornecer o serviço hambúrguer para o cliente e esse cliente vai me dar algo em troca, né? No caso, o mercado nosso aí financeiro, né? Capitalismo aí é ser baseado na troca, né? Baseado aí no dinheiro, né? Que foi uma forma de poder agilizar as trocas aí, né? Mas na computação, muitas vezes você, por exemplo, ter acesso a um serviço, você precisa ter um crédito, né? Então, baseado também em formas de troca. Você muitas vezes tem ali você cria um login de usuário numa página, né? E quer consumir um serviço, por exemplo, Netflix, um exemplo, né? Eu quero assistir um filme do Netflix. Se eu não tiver com o meu login habilitado através do pagamento da mensalidade, eu não consigo logar. Então, obviamente, nesse sentido, o Netflix não consegue me fornecer esse serviço, porque eu não estou adimplente, né, com a minha mensalidade, eu estou em atraso, então eu não vou ter esse benefício de poder assistir essa programação fornecida pelo Netflix, por exemplo, tá? Assim também ocorre a base de troca, relacionamento entre muitas vezes cliente e servidor, tá bom? Exemplos pode ser browser e servidor web, né? Então um cliente do browser recorre ele à conexão servidor web, bota lá o endereço, dá enter, vai carregar e vai trazer o conteúdo do servidor web para dentro do cliente, tá? Cliente de e-mail e servidor de e-mail, então o cliente de e-mail vai se comunicar com o servidor de e-mail e vai trazer as mensagens de e-mail para o computador que tem o cliente, tá? Cliente WhatsApp no smartphone versus servidor de WhatsApp na internet, né? Então o WhatsApp ele não proporciona comunicação direta entre as pessoas, né? Eu preciso ter internet, né? E a internet vai providenciar o acesso ao servidor do WhatsApp, que é onde fica armazenado todas as mensagens, né, das pessoas, e esse servidor vai funcionar como facilitador de entregas de mensagens. Ele vai receber a mensagem e vai encaminhar a mensagem para aquele destino, né? Então não se tem a comunicação direta de uma pessoa para outra, até porque se fosse assim, você poderia, por exemplo, criar uma rede local, né? Comunicar um celular com o outro, por exemplo, uma rede local, um Wi-Fi local, né? E mandar uma mensagem diretamente para um determinado número, né? Isso efetivamente não funciona, porque a validação daquele número do WhatsApp é feita pelo servidor
do WhatsApp. Então você precisa se cadastrar, você precisa se registrar lá para poder funcionar, tá bom? Pessoal, então finalizamos então aqui essa parte do tipo de sistemas operacionais, né? Num próximo vídeo a gente vai trabalhar com a parte de gerência de processos, né? A gente vai ver estados de processo, a questão do processo sendo executado, problemas de execução dos processos, né? Árvore de processos. Então a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso. E em seguida eu vou, juntamente com esse material aqui, com essa aula aqui, encaminhar a atividade para que vocês entreguem, né? Vou dar o prazo padrão aí de 2 semanas para vocês poderem entregar a atividade e validar a frequência. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí. Até uma próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!